Em 2005, Ed Guerreiro era uma estrela. Ele tinha 38 anos, mas já havia acumulado uma experiência que o tornava um veterano dos ringues e da vida. Ele tinha acabado de lançar sua autobiografia, Trapaceando a Morte Ainda Vivo, a história de Ed Guerreiro. O campeão era reconhecido em cada lugar que pisava. Não foi diferente na noite de 12 de novembro, quando ele chegou ao Hotel Marriott em Minneapolis, Minnesota. Ele estava acompanhado também dos lutadores Chavo Guerreiro Jr., seu sobrinho, e Chris Benoit, um dos seus melhores amigos. No dia anterior, ele havia lutado e vencido, sem imaginar que aquela fora sua última apresentação. Guerreiro e os seus se hospedaram no hotel para descansar. Ele precisava disso mais do que ninguém, já que se sentia especialmente exausto. Também estava tendo dificuldades para respirar, mas atribuiu tudo isso ao ritmo agitado do wrestling. O plano para o dia seguinte era simples: tomar café da manhã e treinar na academia do prédio. Ele precisava se preparar para uma luta crucial alguns dias depois pelo Campeonato Mundial dos Pesos Pesados. Guerreiro, Chavo Jr. e Benoit se despediram cedo no saguão e cada um foi para o seu quarto. Mas no dia seguinte, por volta das 5h30, Chavo Jr. recebeu uma ligação da recepção. Disseram a ele que estavam tentando entrar em contato com o quarto do tio dele, já que ele havia solicitado, porém ninguém atendia ao telefone. Chavo Jr. foi até a porta, onde o pessoal de segurança do hotel o esperava. Ele bateu, mas ninguém respondeu. Bateu novamente em vão. A trava da porta estava colocada, então não havia dúvidas de que alguém estava dentro. Preocupado, Chavo Jr. autorizou que a equipe cortasse o cadeado. Depois, foi o primeiro a entrar. Chamou pelo tio, procurou ao redor e finalmente o encontrou no banheiro, caído de bruços e inconsciente. Ele estava apenas de roupa íntima e ainda segurava uma escova de dentes. Chavo Jr. o abraçou, gritou por ele, o sacudiu e começou a fazer respiração boca a boca. Mas o destino do lutador já estava selado. Mas não vamos nos adiantar. Que segredos sombrios se escondiam por trás do carisma de Ed Guerreiro? Como um lutador pode alcançar o auge do sucesso e perder tudo em um instante? Como um acidente quase fatal mudou para sempre a carreira e a vida de Ed Guerreiro? O que aconteceu na manhã em que ele foi encontrado morto em seu quarto de hotel? A luta livre foi seu maior erro? Neste relatório, falaremos sobre isso e muitos outros assuntos. A luta livre é um mundo particular, com gíria e ídolos próprios. Alguns transcendem esse âmbito para se tornarem ícones da cultura popular. Nomes como Hulk Hogan, Dwayne The Rock Johnson, Dave Bautista e John Cena hoje são familiares graças às suas aparições no cinema. Mas houve um lutador que não precisou entrar para o cinema para se destacar. Uma estrela que quebrou recordes, conquistou fãs e impressionou seus colegas. Mas ninguém o colocaria tantas vezes contra as cordas quanto seus próprios demônios. Para conhecer essa história de superação, vícios e perda, precisamos voltar ao 13 de novembro de 2005, o dia em que Ed Guerreiro morreu. Se vocês se interessam pelo mundo da luta livre, podem comentar aqui embaixo lutador. E se tiver mais de 500 pessoas comentando lutador? Vamos poder fazer outro vídeo sobre outro personagem, outra celebridade da luta? E vocês também podem sugerir nomes para os próximos vídeos? Vamos começar! Eduardo Gori Guerreiro estava destinado a lutar no ringue. Nascido em 9 de outubro de 1967 em El Paso, Texas, ele cresceu em uma família de lutadores profissionais conhecida como Os Guerreiro. O patriarca do clã era Salvador Gori Guerreiro, um dos primeiros campeões mexicanos. Ele havia se casado com Erlinda Yanes, que também vinha de uma família de lutadores. Ed foi o caçula dos 6 filhos do casal. O garoto cresceu entre academias e ringues, onde seu pai e seus irmãos mais velhos encantavam o público com seu carisma e acrobacias. Ele podia perceber que Salvador, seu pai, já estava na reta final da carreira, mas mesmo assim não deixava de admirá-lo. Ele também viu como, além de lutarem separadamente, os guerreiros formavam duplas para campeonatos de duplas. A primeira, mais bem-sucedida da família, era composta por Salvador e Chavo, o filho mais velho. Ainda criança, Ed sonhava em seguir o caminho de sua linhagem. Salvador percebeu, mas nunca o pressionou a seguir seus passos. Ed, no entanto, estava determinado, e ele mesmo insistiu em manter o sobrenome Guerreiro no topo. Por isso, treinou sem parar ao lado de seu pai e de seus irmãos, que o alimentavam com sua experiência. Também precisou cuidar da alimentação e recebeu conselhos sobre como funcionava o negócio. Com o tempo, Salvador permitiu que ele tivesse breves lutas com Chavo Jr., o filho de Chavo. Na escola, Ed se destacou na luta olímpica. Ele conseguiu uma bolsa esportiva na Universidade do Novo México, mas logo depois sofreu uma lesão grave.
Ele precisou retornar ao Texas para se recuperar, e a universidade avisou que sua bolsa havia sido cancelada. Frustrado, ele teve que direcionar sua vida para outro caminho e só via uma possibilidade: ser mais um dos guerreiros lutadores. Nessa época, o pai de Ed sofreu um derrame cerebral que o afastou dos ringues para sempre. Isso não o impediu de continuar ativo para guiar seus filhos. Com a supervisão de seu mentor, Ed focou em se tornar um lutador profissional. Recuperou-se da lesão, cuidou mais da saúde e aprendeu técnicas de combate elaboradas e espetaculares. Ele não só incorporou a bagagem de seu pai e de seus irmãos, mas também a mentalidade vencedora, a fome de superação e o gosto por entreter. Em poucos meses, Ed Guerreiro estava pronto para iniciar uma carreira cheia de glória, mas também bastante cheia de momentos amargos. Uma vez pronto, Ed foi para o México. Por ser filho de uma lenda viva da luta, Ed não teria privilégios, então ele teria que começar de baixo. Em 1987, ele entrou para a empresa mexicana de luta livre, a promoção mais antiga do ramo. Para poder competir, ele teve que aceitar uma regra do wrestling local: adotar uma identidade colorida usando máscara. Assim, ele se transformou em Máscara Mágica. Ele estreou em uma luta de duplas. Junto com El Matemático, ele enfrentou El Vikingo e Flama Roja, dois dos astros da companhia, mas em poucos minutos mostrou que podia vencê-los e brilhar. O público e os organizadores perceberam que estavam diante de um jovem promissor, que pelo menos poderia chegar ao status de seu pai. Mas com o passar das lutas, Ed, ou seja, Máscara Mágica, deixou claro que poderia conseguir ainda mais do que isso. Graças à sua destreza e às técnicas absorvidas de sua família por anos. Ele rapidamente deixava fora de combate colegas de sua geração e também veteranos que desenvolveram uma forte antipatia por ele. Costumavam tornar a vida dele impossível, mas o astro em ascensão não se abalava, só se importava em melhorar. Além disso, ele não estava sozinho. Seus irmãos Chavo e Armando também animavam a luta mexicana. A determinação de Ed o destacou entre o final dos anos 80 e início dos 90. Além de seus saltos e golpes, ele mostrou ser um grande contador de histórias. Ele criava os storylines, linhas narrativas que fundamentam a rivalidade entre os adversários. Ele também impôs sua personalidade além do ringue. Desde o início, ele manteve uma relação tensa com Paco Alonso, proprietário da empresa mexicana de luta livre, até 1993. A tensão era insustentável, Guerreiro se rebelou contra seu chefe e, antes de uma das lutas, tirou a máscara. Nenhum lutador tinha feito algo assim no México. Guerreiro não se importou e deixou a empresa. Nessa época, ele já tinha construído uma reputação admirável por conta própria e logo se juntou a uma companhia rival, a assistência, assessoria e administração. Lá também se destacou, especialmente quando fez dupla com Elijio de Santo, descendente do lendário lutador. Mas Ed queria crescer e, para isso, precisava deixar o México. Por isso decidiu viajar ao Japão, berço da luta livre, para se juntar à New Japan Pro Wrestling. Era um país distante, com uma cultura diferente, que vivia a luta intensamente. A pressão era evidente, mas Ed estava preparado e motivado. Ele ficou lá por 3 anos antes de retornar para a América. Por um lado, ele queria estar perto da família. Por outro lado, ele sabia que as ligas mais desafiadoras e famosas estavam nos Estados Unidos. Primeiro, ele entrou na Extreme Championship Wrestling em 1995. Desde esse ano, ele também animou a World Championship Wrestling, que pertencia ao magnata Ted Turner. O nível de exigência era alto, mas ele não hesitou em derrubar adversários e enlouquecer os fãs. Nessa fase, ele rivalizou de forma lendária com Chris Benoit. Eles arriscavam a vida no ringue, mas construíram uma amizade duradoura longe dos holofotes. Ed lutou por cada título da World Championship Wrestling, e mesmo quando tinha que perder, continuava recebendo aplausos. Ele também lembrou dos colegas mexicanos. Ele foi decisivo para a fundação da Latino World Order, uma facção que incluía os lutadores mexicanos que não tinham muito espaço na indústria americana. Nos primeiros dias do século XXI, Ed Guerreiro era uma nova estrela da luta livre. Não foi surpresa que ele chegasse à World Wrestling Federation, a maior e mais famosa empresa do ramo. Ele havia impressionado o cofundador Vince McMahon, e agora podia enfrentar rivais do calibre de Dwayne Johnson e John Cena. Aos 33 anos, Ed Guerreiro havia alcançado o topo, mas as luzes dos holofotes contrastavam com as sombras de sua vida privada. Ed podia ser uma fera no ringue, mas isso não o impediu de ter uma vida amorosa. No fim dos anos 80, quando ainda lutava no México, ele retornou a El Paso para reencontrar amigos.
Ao perceberem que ele estava solteiro, decidiram marcar um encontro às cegas com uma amiga em comum. O encontro aconteceu em uma boate onde Guerreiro foi vestido de maneira informal, com jeans justos e botas de cowboy. Isso não importou para Vicky Lynn Benson, a amiga em questão. Ela era uma jovem da mesma idade, bonita e enérgica. Embora tivesse ido com ceticismo, ficou encantada com o promissor Astor. Eles ficaram dançando e conversando até de madrugada. Ela não era fã de luta livre, mas a química entre os dois era inegável. Ao voltar para casa, Vicky encontrou seu pai, que estava com uma expressão muito séria. Ela disse para ele que a castigasse como quisesse, mas que tinha conhecido o homem mais incrível do mundo. Guerreiro e Vicky começaram a namorar naquela noite. O relacionamento cresceu a cada encontro. Eles se casaram em 1990 e nesse mesmo ano nasceu a primeira filha, Shaw Mary. A segunda, Sherilyn Amber, chegou em 1995. Vicky se dedicou a cuidar delas e a cumprir o papel de dona de casa, enquanto ele brilhava nos ringues. Ainda jovem e em plena ascensão, Guerreiro havia conhecido a mulher de sua vida e juntos formaram uma família sólida. Poderia-se pensar que ele tinha os pés no chão para não se deixar levar pelas loucuras do show business, mas a realidade era bem diferente. Ed Guerreiro amava lutar, aproveitava cada segundo no ringue e adorava divertir os fãs, mas depois se sentia vazio. Nem mesmo seus entes queridos o satisfaziam. Por isso ele buscou outros estímulos. Primeiro foi a bebida. Apesar de se exercitar constantemente e seguir uma dieta rigorosa, ele frequentemente tinha uma taça por perto. As festas e eventos eram comuns no wrestling. Nessas ocasiões, começava com uma bebida, depois 2, 3 e quando percebia, já estava bebendo. Em outros momentos do dia, Guerreiro encontrou no álcool sensações parecidas com as que sentia ao derrubar seus oponentes, e logo quis algo ainda mais forte. Assim, as pílulas chegaram à sua vida. Primeiro, tomava uma de vez em quando estava sozinho. Pouco tempo depois, passou a consumi-las com frequência. E tudo começou a piorar. Na noite de Ano Novo de 1999, Ed se preparou para dirigir seu carro mesmo tendo bebido além da conta. Enquanto dirigia em alta velocidade, ele adormeceu ao volante, perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Ironicamente, por não usar o cinto, ele foi lançado pelo para-brisa. Isso evitou sua morte, já que 3 segundos depois, o carro explodiria. Guerreiro sobreviveu por milagre, mas suas lesões o afastaram da luta profissional por 6 meses. Desejando voltar à atividade, ele aceitou se submeter a todos os tratamentos médicos possíveis. Ainda assim, sofria dores insuportáveis e só conseguia aliviá-las tomando analgésicos. O consumo se intensificou quando ele esteve em condições de voltar ao ringue. Na primeira luta, ele lesionou o braço, mas recusou-se a ficar parado por mais meses. Ele temia perder seu lugar e ser substituído por alguém mais jovem e enérgico, então seguiu lutando. Para aliviar as dores de suas lesões, cada vez mais frequentes, ele recorreu a mais analgésicos. Quando percebeu, já era um viciado. Guerreiro queria continuar focado em sua carreira, mas os vícios o consumiam em silêncio. Tentou esconder dos entes queridos e da imprensa, sem sucesso. Em 9 de novembro de 2001, foi detido por dirigir embriagado. Ao recobrar a sobriedade, descobriu que estava na cela de uma delegacia. Mais tarde, em uma entrevista, disse que só queria tomar um drink como qualquer pessoa normal. Mesmo assim, ele estampou a capa de todos os jornais. Agora, Ed Guerreiro, o campeão de luta livre, estava no olho do furacão. Ele admitiu ter problemas com excessos, e logo surgiram as consequências. Ao chegar em casa, depois da prisão, ele recebeu uma ligação dos escritórios da World Wrestling Federation. Guerreiro foi informado de sua demissão. Ele implorou para manter o emprego, pois não podia perdê-lo, mas seus apelos foram em vão. Ser expulso da empresa de wrestling mais valorizada do mundo destruiu Guerreiro. No entanto, o que mais doeu foi o que aconteceu com sua família. Suas filhas perguntaram por que ele tinha estado preso e ele não soube o que responder, Vicky nem sequer questionou. Diretamente, ela pediu o divórcio. Guerreiro havia caído em um abismo e não sabia como sair. Ele se refugiou ainda mais nos vícios, que agora potencializavam seu mal-estar. Chegou a pensar em tirar a própria vida. Mas, como nos seus primeiros anos, durante os treinos em casa, ele ainda tinha seu pai e seus irmãos, e agora também Benoit. Eles conversaram com ele e o convenceram a ir para a reabilitação. Apenas profissionais de saúde poderiam ajudá-lo. No início, Ed teve dificuldades para largar as substâncias ilegais, mas entendeu que era a única maneira de recuperar sua carreira e, principalmente, sua vida. Então ele fez o que sabia de melhor, se levantou para continuar lutando.
A recuperação de Ed Guerreiro foi lenta e difícil. Ele conseguiu se manter sóbrio por longos períodos, embora também tenha tido recaídas. No entanto, ele colocou tanta determinação e força de vontade quanto colocava no ringue. Enquanto se recuperava, Guerreiro tentou recolocar sua vida profissional e amorosa nos eixos. A primeira parte foi menos complicada. Em 2002, ele foi aceito nos circuitos independentes de luta livre, recomeçando sua trajetória. A experiência o ajudou a recuperar a humildade e a se manter ativo. Na verdade, voltou a aproveitar o espetáculo sem a pressão das ligas de renome. Assim, animou lutas onde reencontrou seus fãs que nunca o abandonaram. Também ajudou lutadores em ascensão, ensinando truques e dando conselhos sobre a vida. No entanto, a vida pessoal de Guerreiro apresentava mais desafios. Com a reconciliação com Vicky parecendo impossível, ele se interessou por Tara Mahoney. O relacionamento foi intenso e logo ela ficou grávida. Enquanto isso, o lutador não se esquecia de suas duas primeiras filhas, visitando-as e saindo para passear para recuperar o tempo perdido. Assim, reencontrou Vicky, que elogiou seu progresso. Ambos sentiam falta do que tinham vivido juntos e entenderam que ainda se amavam. Diante desse dilema, Ed deixou Tara pouco antes do nascimento de sua terceira filha, Kaylee Mary, e renovou os votos com Vicky. Mesmo com decisões questionáveis, Guerreiro estava encaminhando seu futuro e, em um período de crescente felicidade, recebeu uma grande notícia. A World Wrestling Federation abriu as portas para seu retorno e o eterno lutador voltou em ótima forma. Já sem lesões constantes nem hábitos prejudiciais, mostrou a melhor versão de si mesmo. Lutou sozinho ou em dupla com seu sobrinho Chavo Jr. Depois de derrotar seus adversários, lembrava aquele ditado de que os americanos adoram histórias de ascensão, queda e ressurreição. O auge ocorreu em 15 de fevereiro de 2004, quando ele disputou o campeonato da World Wrestling Federation. Seu rival seria Brock Lesnar, um dos lutadores mais temidos do torneio. Antes da luta, ele o intimidou relembrando seus problemas com vícios. Em vez de se ofender ou ignorar, Guerreiro reconheceu e falou sobre isso. Ele lembrou como, certa noite em um vestiário, estava em um estado tão lamentável que tiveram que tirá-lo arrastado. Também contou como perdeu tudo e desonrou sua família e a si mesmo, e como estava lutando para se recuperar e fazer o bem pelos seus. Além disso, acrescentou que seu novo vício era a euforia de chegar em casa e dizer à sua família: "Eu vou conseguir". Guerreiro demonstrou sua força física e emocional ao derrotar Lesnar e conquistar o título. Naquela noite, Ed Guerreiro alcançou a glória máxima em sua carreira e mostrou ao mundo que era possível superar os próprios demônios e seguir em frente. Era sua nova fase dourada. Até que chegou aquela madrugada de novembro no Hotel Marriott de Minneapolis, onde tudo desmoronou. E é assim que nossa história volta ao começo. Ao encontrar seu tio inconsciente, Chavo Jr. fez respiração boca a boca nele. O campeão não respondia, mas ele insistiu nesse método diante da equipe do hotel. De repente, Guerreiro fez um leve movimento com os ombros e um gargarejo quase inaudível. Chavo Jr. e todos se encheram de esperança. No entanto, após esse espasmo, Ed Guerreiro morreu nos braços de seu sobrinho. Logo chegaram os paramédicos, que só puderam declarar seu falecimento. Benoit também chegou, devastado, se agachou ao lado de seu amigo, segurou sua cabeça e sussurrou algumas palavras. A morte de Ed Guerreiro foi prontamente comunicada à família e à World Wrestling Federation, que oficializou a notícia em uma coletiva de imprensa. O impacto transcendeu o mundo do wrestling, até mesmo seus rivais mais lendários ficaram comovidos. Mas agora era preciso descobrir a causa da morte. Os boatos apontavam para uma recaída em seus vícios, no entanto, a autópsia revelou que ele havia sofrido um ataque cardíaco. Guerreiro não tinha exames médicos que indicassem problemas no coração, mas foi descoberto que esse era o motivo pelo qual ele se sentia exausto e tinha dificuldade para respirar. O homem morreu aos 38 anos, mas sua importância perdurou. A morte de Ed Guerreiro amplificou sua relevância. Já nos primeiros dias, ele recebeu homenagens no mundo do wrestling, com lutas em sua homenagem e respeito por parte de profissionais e fãs. Com o passar dos anos, tanto suas conquistas no ringue quanto sua luta contra os vícios ganharam ainda mais valor. Guerreiro também se tornou um símbolo latino em um esporte predominantemente com astros anglo-saxões, alcançando ainda mais. É simplesmente um símbolo da luta livre. O legado de Ed também perdurou por meio de seus familiares. Os guerreiros seguiram promovendo a luta livre. Por sua vez, Vicky adotou o sobrenome Guerreiro e se tornou empresária da World Wrestling Federation. Com o tempo, ela conquistou fama por mérito próprio e hoje é um exemplo para as mulheres do wrestling.
A frase "com licença" se tornou sua marca registrada. Já Shawn Murray, sua primogênita, seguiu carreira como lutadora profissional. Eddie Guerreiro conquistou mais do que havia planejado. Quando jovem, ele elevou o sobrenome de sua família ao mais alto nível e, no caminho, construiu um nome para si mesmo. Como se fosse um Rocky Balboa da vida real, ele mostrou que sempre vale a pena lutar, tanto dentro quanto fora do ringue.